bom é quando está cheio e passa 10 anos e permanece cheio. Nós estamos na metade da festa hoje. Quinta-feira, já teve segunda, terça e quarta. E falta sexta, sábado e domingo. Mas a surpresa é que no meio também Deus abençoa. Onde estiver 2 ou 3, Jesus está reunido no meio. Abacuque, na sua oração, ele disse: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Aleluia. Quantos querem que Deus abençoe também no meio desta festa? Eu creio que Ele pode, irmãos. O tema que os irmãos escolheram é um tema propício. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E todos foram cheios do Espírito Santo. Seria melhor talvez para todos nós aqui se fosse assim: e todos passaram a ser cheios do Espírito Santo, porque nunca mais ficaria vazio. Mas aqui está dizendo que eles foram cheios do Espírito Santo. Eles necessitariam novamente buscar de Deus, para novamente ser cheios do Espírito Santo, permanecer cheio do Espírito Santo. Se nós olharmos o livro do Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos é repleto de um povo sedento, com vontade de ser cheios do Espírito Santo, igual você, Robson, igual eu, igual você que tem vontade aqui nesta noite também de ser cheio do Espírito Santo. Jesus, já no capítulo 1, ele disse assim: e estando com eles, versículo 4, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Jesus estava falando para os apóstolos: vocês fiquem em Jerusalém até serem cheios do poder de Deus. Enquanto vocês não forem cheios do poder de Deus, não saiam pelas ruas, não saiam da cidade, não procurem ir para outra nação, não procurem fazer nada a não ser buscar, até que do alto sejais revestidos com poder, e somente depois ser-me-eis testemunha até os confins da terra. Aleluia. Então no Atos capítulo 2, os apóstolos, os discípulos, 120, estão esperando em Jesus, já 10 dias em oração, 10 dias buscando a promessa, 10 dias buscando ser cheios do Espírito Santo. E quando eles estão reunidos no mesmo lugar, de repente vem do céu um som como que de um vento veemente e impetuoso, e enche todos os que estão assentados naquele lugar, e todos são cheios do Espírito Santo, e passam a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Deus cumpre a sua promessa, e todos eles são revestidos de poder. É impressionante, irmãos, que essa promessa não foi somente para o dia dos apóstolos, mas é também para os nossos dias. Porque no versículo 17, a palavra de Deus diz que Pedro levanta e diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor e fumaça.
Tudo isso, irmãos, prestemos atenção na palavra: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Primeiro, derramarei do meu espírito. Depois que eu derramar do meu espírito, profetizarão. Depois que eu derramar do meu espírito, terão sonhos. Depois que eu derramar do meu espírito, terão visões. Depois que eu derramar do meu espírito, acontecerá sinais, prodígios e maravilhas, marcas no céu, marcas na terra, marca em todos os lugares. Se você deixar Deus te encher, você vai ver que as coisas vão ser diferentes na tua vida. Mas primeiro de tudo, encha-te do Espírito Santo de Deus. Encha-te da promessa de Deus, porque depois que você encher, Deus vai te usar. Mas primeiro seja cheio da promessa, e depois então saia para pregar a palavra de Deus. Porque depois que eles são cheios, Pedro, que era covarde, negou Jesus 3 vezes, levanta cheio do Espírito Santo para pregar a palavra. Aleluia! Por que ser cheio do Espírito? Porque quem é cheio do Espírito, ele tem a graça de Deus, ele tem a unção de Deus, ele tem a presença de Deus na vida, irmãos. Quem não tem a presença de Deus, quem não está cheio de Deus, ele não precisa sair para pescar, porque ele vai pescar a noite toda e não vai pegar nada. Não adianta pescar, porque a rede vai estar vazia, o peixe não vai funcionar no teu anzol, o teu anzol não vai conseguir pegar os peixes. É preciso estar cheio do Espírito Santo, porque quando estiver cheio, Jesus vai mandar lançar a rede, e a rede vai vir cheios de grandes peixes da presença de Deus. Não adianta trabalhar sozinho, não adianta correr sozinho, não adianta se esforçar sozinho, não adianta lutar sozinho, não adianta tentar almejar grandes objetivos sozinho, sem ser cheio da presença de Deus. Deus está convidando crentes aqui nesta noite para ser cheio da presença de Deus. Nós vemos que no capítulo 3, a Bíblia Sagrada já nos diz sobre Pedro e João, que estão indo para a oração. É interessante, irmãos, que para ser cheio, no capítulo 1 eles perseveravam na oração. No capítulo 2 eles estavam dentro também do cenáculo em oração. No capítulo 3, Pedro e João estão indo para a igreja, para o templo, para oração, nas 3 horas da tarde. E quando eles estão indo para a oração, então eles encontram um paralítico que está na porta do templo. E quando eles veem aquele paralítico pedindo esmola, Pedro e João, cheios do Espírito Santo, diz: olha, nós não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E ele levantou e entrou para o templo, glorificando, saltando e dando glória a Deus. No capítulo 4, versículo 31, fala que todos eles reunidos começaram a orar ao Senhor, agradecendo a Deus pelos livramentos, agradecendo a Deus por tudo que havia realizado. E quando eles terminaram de orar, a terra tremeu, o chão tremeu, todos foram cheios do Espírito Santo de Deus novamente. Irmãos, eles não ficavam vazios, eles se reabasteciam de Deus, eles continuamente buscavam a presença de Deus, não dava tempo de esvaziar. Nós vemos que Efésios capítulo 5, versículo 17 diz: não embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Nós sabemos que quem está sob a influência do álcool, ele é dominado pelo álcool. Ele já não faz mais o que ele quer, mas o que o álcool que domina a sua vida lhe permite fazer. Mas Paulo está dizendo: não seja embriagado com álcool, em que há contenda, seja embriagado do Espírito Santo. Ou seja, seja dominado pelo Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo dominar a tua vida, influenciar a tua vida. Como é que eu vou fazer isso, pastor? Como é que eu vou fazer isso, apóstolo Paulo? Falando entre vós com salmos, cantando hinos, cantando cânticos espirituais. Talvez seja por isso que Paulo, preso, mesmo preso, por volta da meia-noite, depois açoitado, ele começa a louvar ao Senhor e orar ao Senhor, e Deus manda um terremoto, sacode todo o cárcere em que estão ali presos. E não somente Paulo e Silas, mas todos os presos são soltos, porque Deus ouviu o louvor de Saulo, Deus ouviu também
também o louvor de Silas. Deus ouviu a oração deles no meio do sofrimento e Deus mandou o livramento. Você quer ser cheio do Espírito Santo? É impossível você ser cheio do Espírito Santo, Robson, se não louvar ao Senhor. É impossível você ser cheio do Espírito Santo se você não conseguir cantar hinos espirituais a Deus. Mas como vou cantar, pastor? Comece a louvar, comece a dar glória a Deus, porque Deus vai te enchendo, Deus vai te enchendo, Deus vai te enchendo. O ambiente vai mudando e daqui a pouquinho você vai começar a falar línguas estranhas e Deus vai te encher de variedade de línguas. Tem muita gente que muitas vezes não é batizado com o Espírito Santo porque ele fica com medo. Vem as línguas para ele falar, mas ele fica com medo. Será que isso é de Deus? Será que não é de mim mesmo? E vem as línguas e ele fala, mas eu não posso falar. Irmãos, ninguém nasce sabendo. Quando nós aprendemos a falar, quando nós chegamos em nossa casa e nós vimos, por exemplo, ouvimos os nossos filhos, nós não vamos esperar que nossos filhos recém-nascidos, ou começando a falar, vai falar, meu pai, que bom que você chegou, te amo, meu pai, e nos dá um beijo. Não, o nosso filho com muito esforço vai falar, papai, e nós vamos estar alegres e felizes porque o nosso filho falou, papai. Somente isso, o angu, como muitos falam, angu, e nós falamos, olha, ele está querendo falar, ele está querendo falar. É a manifestação do poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo de Deus. Quando você sente aquela vontade de falar, aquela vontade que vem no seu pensamento, que vem perto da sua boca, e você não fala porque você está com medo, libera, solta, porque você vai começar a falar de pouco, você não vai começar a falar muitas variedades, mas vai falar pouquinho, quem sabe só uma língua, como a criança que está falando angu, 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 e você vai começar a falar a sua língua espiritual, aleluia. Lembro-me quando fui batizado com o Espírito Santo, eu estava com muita vontade, com muita sede para receber o batismo com o Espírito Santo. E eu comecei a falar em línguas e só vinha glórias, glórias, glórias. E tanto falar glória a Deus e aleluia, veio só glórias, glórias. Só que eu passei 3 dias falando glórias, 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 glórias. Até que eu me cansei, falei, meu Deus, mas é só glórias, 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 glórias. 3 dias falando. Aí Deus começou a abrir a porta, aleluia. Deus começou a me ensinar um mistério e um caminho sobremodo excelente, aleluia. Como o apóstolo Paulo disse, agora dou graças a Deus, porque falo mais línguas estranhas do que todos vocês, disse o apóstolo Paulo, aleluia. Então, se Deus te abrir a boca para falar, comece a falar hoje, aleluia. Se Deus mandar sobre a tua vida hoje, comece a falar hoje, porque Deus quer te batizar com poder e com fogo, aleluia. Quantos creem que Deus pode batizar com poder e com fogo aqui nessa noite? Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos ainda, irmãos, no capítulo 4, Pedro e João, os demais apóstolos, cheios do Espírito Santo, são presos, mas eles não temem. Por que não temem? Porque são cheios do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo não teme a morte. Quem está cheio do Espírito Santo não teme a afronta. Quem está cheio do Espírito Santo não teme coronavírus. Quem está cheio do Espírito Santo não teme enfermidade, não teme doença. Quem está cheio do Espírito Santo não teme desemprego. Quem está cheio do Espírito Santo não teme, irmãos, nada, nem a morte. Por quê? Porque Deus está com ele. Ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Nós vemos Ananias e Safira chegar diante de Pedro e dizer assim para ele: nós vendemos a propriedade por tal preço. E Pedro diz assim para ela: por que é que você mentiu para o Espírito Santo de Deus? Porque você não mentiu ao homem, você mentiu a Deus. Estava difícil identificar quem que era Pedro e quem que era Deus, porque Pedro estava lotado de Deus. E quando ele falou assim, Ananias caiu morto. Chegou a sua mulher Safira, e a mesma coisa também, ela caiu morta, porque Pedro estava cheio de Deus. Quem está cheio de Deus, ele tem discernimento. Quem está cheio de Deus, ele não é enganado, aleluia. Quem está cheio de Deus, não adianta mentir para ele. E Ananias e Safira não conseguiram mentir para Pedro, porque Pedro estava cheio de Deus na sua vida, aleluia. Não dava para saber se era Pedro ou se era Deus que estava na sua vida, mas todos podiam ver que por onde ele passava, até a sombra de Pedro curava, porque Deus estava na vida de Pedro, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 6, a necessidade de separar os diáconos.
E os apóstolos fazem a reunião e dizem assim: separai entre vós 7 varões. Olha as qualificações, irmãos. As qualificações não era para ser bonito. A qualificação não era para ser, irmãos, alguém esperto. Não era para ser alguém que se vestia bem, ou alguém que tinha dinheiro, ou alguém que tinha autoridade. Não. A recomendação do Espírito Santo através de Pedro e dos demais apóstolos é: escolher entre vós 7 varões. Primeiro, boa reputação. Segundo, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Aleluia! Ninguém pode segurar alguém que tem essas 3 qualificações: boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Oh glória! No capítulo 7 nós vemos Estevão se destacar como diácono. Ele começa a pregar a palavra de Deus e Deus confirmar, com sinais, com prodígios, com maravilhas. Alguém fica enfurecido, pega pedra para matar Estevão e atirar pedra em Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, ele olha para o céu e vê o céu aberto, e vê a Deus sentado no seu trono, e Jesus em pé à direita de Deus. Aleluia! Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 8 nós vemos então Filipe também se destacando, outro diácono. Ele se destaca tanto que ele começa a pregar em Samaria, e o poder de Deus cai, os paralíticos levantam, os cegos veem, prodígios e maravilhas acontecem, fica marcado, e a fama percorre toda a terra e chega em Jerusalém, que Deus estava abençoando o ministério de Filipe. Filipe, cheio do Espírito Santo, ele consegue ouvir o Espírito falando para ele se retirar dali daquela cidade e ir para o deserto, para pregar para um homem. E quando ele chega ali no deserto, ele vê uma carruagem, e o Espírito Santo fala para ele: aproxima-te dessa carruagem. E eu vejo, irmãos, Felipe, na força de Deus, correr mais rápido do que os cavalos daquela carruagem. E ele alcança a carruagem e consegue ouvir o que é que o etíope está lendo da palavra de Deus. E ele pergunta: você entende o que você está lendo? Ele disse: como posso entender se não há ninguém que me explique? E Felipe começou a explicar a palavra de Deus, a Escritura, e ensinou toda a Escritura para ele. Ele batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que Deus pode fazer o mesmo aqui nessa noite. Sabe o que o Espírito Santo de Deus fez? Arrebatou Filipe, e o eunuco já não o viu mais, porque Deus tirou ele da presença do eunuco. Irmão, sabe o que é ser transportado pelo Espírito Santo de Deus? O que é ser levado pelo Espírito Santo de Deus? Estava ainda para nascer um homem chamado Saulo de Tarso, nascer na fé cristã. Ele perseguidor, respirando ameaça e morte. E ele então vai para prender o povo de Deus a caminho de Damasco. Ele vê um clarão mais forte do que o sol do meio-dia, e quando ele cai atônito, cego, ele entendeu que ele deveria buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque ele disse: quem és tu, Senhor? E Jesus respondeu para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Entra na cidade, eu te direi o que é que te convém fazer. Saulo entrou na cidade, e Saulo já começou a buscar ser cheio do Espírito Santo. Como é que Saulo buscou ser cheio do Espírito Santo? A Bíblia diz que ele ficou 3 dias cego. Seus olhos físicos estavam cegos, mas seus olhos do entendimento estavam abertos. A Bíblia diz que ele ficou 3 dias sem comer e sem beber, estava jejuando. E Jesus, testemunhando para Ananias, disse: vai, porque ele está orando, ele está buscando ser cheio da presença de Deus, está em jejum, está em oração, e está propício para ver a operação de Deus na vida dele. Aleluia! Jesus disse para Ananias: vai, porque ele está orando. E já apareceu, ele viu um certo Ananias aparecendo para ele, impondo as mãos para que ele recuperasse a visão e ser cheio do Espírito Santo. Então Ananias vai lá. Paulo já tinha visto. Irmãos, olha como que Deus trabalha, olha como que Deus faz. Ele aparece lá e diz: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu pelo caminho, ele me mandou vir aqui para que tu te recuperes a tua visão e para que sejas cheio do Espírito Santo
de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. É por isso que Paulo diz: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Paulo descobriu como era bom ser cheio do Espírito. Paulo nunca mais se esvaziou do Espírito. Ele levou uma vida repleta do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus. Aonde Paulo ia, alguém não sabia se era um anjo ou se era um homem que estava pregando a palavra de Deus. Oh, glória. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo de Deus aqui nessa noite? Oh, glória, nós vamos parar aqui nesse capítulo 9. Oh, glória, Saulo foi cheio do Espírito Santo. Aleluia, marcou a sua geração, marcou a sua época. Poucos viram um homem que trabalhou tanto como Saulo, transformado em um Paulo. Pregou a palavra de Deus e foi cheio do Espírito Santo de Deus. Por que ser cheio do Espírito Santo de Deus? Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, Deus respalda a nossa palavra. A Bíblia Sagrada diz que Paulo estava pregando e um certo homem chamado Elimas, o encantador, tentou tirar alguém que estava aceitando, um novo convertido que estava aceitando a palavra. E quando ele tentou tirar, o apóstolo Paulo olhou para ele e falou: filho do diabo, até quando lutarás contra a obra de Deus? Agora ficarás cego para entender o poder de Deus. Sabe o que aconteceu? Deus selou. Elimas ficou cego instantaneamente. E o novo convertido, vendo o poder de Deus que estava na vida de Paulo, aceitou a Jesus e ficou firme com Jesus, porque Jesus confirmou a palavra de Paulo. Aleluia. Deus confirma as nossas palavras, irmãos. Eu tenho certeza que aqui tem muita gente que já tem testemunho da parte de Deus, porque Deus confirma a palavra do crente. Eu fiquei 6 anos na Espanha, e na Espanha nós falamos que ia nevar em Valência. O espanhol disse para mim assim: tem 50 anos que não neva em Valência. Eu nasci aqui, cresci aqui, estou com 40 e poucos anos e nunca vi neve em Valência. Eu disse: mas pela palavra dos crentes vai nevar em Valência. E nós começamos a orar e a envolver toda a igreja lá na Espanha. E eu garanto que hoje eles devem estar contando talvez esse testemunho lá, o pastor João de França que está lá. Nós começamos a envolver em oração todo mundo, e todo mundo preocupado com a neve que havia de vir sobre a Espanha. E alguns ímpios começaram a zombar: cadê a neve? O inverno está acabando e a neve não chegou. Nós falamos: vai nevar até o fim do inverno, vai descer neve sobre Valência. Irmão, sabe o que aconteceu? Deus selou a nossa palavra, e Deus mandou neve sobre toda a Valência. Todos os crentes, toda a igreja pode ver que nevou depois de 50 anos em Valência. E no outro dia saiu no jornal dizendo: depois de 50 anos volta a cair neve na cidade de Valência. Aleluia. Eram os crentes que estavam orando e as coisas estavam mudando. Se você começar a orar, se você começar a clamar, se você começar a pedir a Deus, você vai ver que as coisas vão mudar para a tua vida. Mas nós precisamos orar. Para nós ser cheios do Espírito Santo, primeiro, vamos lá, para nós sermos cheios do Espírito Santo, primeiro, para ser cheio do Espírito Santo, tem que aceitar Jesus como Salvador, tem que nascer de novo, porque Ele só dá o seu Espírito para aqueles que são seus filhos, para aqueles que recebem a Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Primeiro, ser cheio do Espírito Santo. Segundo, para nós sermos cheios do Espírito Santo, nós devemos ter sede de Deus. Se você não tiver sede de Deus, você não pode beber do Espírito Santo. Tem alguém que tem sede de Deus aqui nessa noite? Tem alguém que tem sede de Deus aqui nessa noite? Quem tem sede de Deus, ele consegue beber da água do Espírito. Jesus, no último dia da festa, ele pôs-se em pé e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Sagradas Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava falando concernente ao Espírito Santo de Deus, que havia de vir sobre eles. Aleluia. Jesus também, irmãos. Terceiro, para você receber o Espírito Santo, você precisa ter fé. Fé que você vai ser batizado. Fé que nesses 10 minutos ainda de culto, de oração, você vai sair daqui falando em línguas estranhas esta noite. Você precisa crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus disse que vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas
vós aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste que está no céu também não vos dará o Espírito Santo para aqueles que lhe pedem. Se você tem fé e se você pedir, você vai receber nesta noite. O filho, quando tem fome, ele diz: mãe, estou com fome, me dá um pão. E a mãe lhe dá um pão, não vai lhe dar uma pedra, lhe dá um pão. Então, se você quer ser batizado com o Espírito Santo de Deus nesta noite, basta você falar: Espírito Santo, Espírito Santo, Deus me dá o Espírito Santo. E você vai sair daqui nesta noite falando em línguas estranhas, em nome de Jesus. Tem alguém que tem fé aqui que pode receber nesta noite o Espírito Santo de Deus com poder e autoridade na tua vida? Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você verá a glória de Deus descendo sobre a tua vida como nunca você viu antes. Aleluia. Ele é para você, ele é para os nossos filhos, ele, a promessa é para toda a tua casa, a promessa é para você que está aqui nesta noite, é para você. Se você crer, você vai sair daqui falando em línguas estranhas nesta noite. Uma certa vez eu e a Débora estávamos nos dirigindo uma igreja, antes de 1995, por aí, no setor Tijucal. Uma irmã tinha brigado com o marido, falou: pastor, o meu marido brigou comigo, porque eu vim para a igreja hoje, mas eu vim para a igreja mesmo assim. Só que tem uma coisa, pastor, eu só vou embora depois que eu ser batizada com o Espírito Santo. Eu disse para ela: pois eu estou disposto a ficar aqui, eu e minha esposa, a noite inteira, até você receber o batismo com o Espírito Santo. E você só vai sair daqui batizada em nome de Jesus. Dobra o seu joelho, nós vamos orar. E ela começou a orar, não precisou nem de um minuto. Ela começou a falar em línguas estranhas, variedades de línguas que vieram sobre a vida dela. Ela foi cheia e podemos despedir ela para a sua casa, aleluia, cheia da presença de Deus. Eu não sei se você está disposto, mas basta um minuto para você sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus. Se você acredita, levanta no seu lugar e vem aqui diante do altar, porque nós vamos orar e Jesus é poderoso para batizar nesta noite todos aqueles que creem, todos aqueles que já aceitaram a Jesus, todos aqueles que creem na promessa de Deus. Vai sair daqui cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu peço para esse lugar em pé em nome de Jesus, crendo na vitória. Oh glória. Aleluia! Segunda palavra de Deus é só pedir. Pedir e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Só isso. Feche os teus olhos em nome de Jesus. O presbítero Robinson vai cantando e vai soando o hino aí. Suavemente nós vamos buscando a presença de Deus. E eu creio que esta casa será cheia da presença do Espírito Santo de Deus essa noite. Oh glória. Oh aleluia. Se você sabe cantar, canta. Se você não sabe, dá glória a Deus.